Olá, meu nome é Rafael Bittencourt, tenho 47 anos, sou músico e fundador da banda Angra, que tem muitos seguidores, uma legião de fãs. Mas hoje eu quero falar de política. E alguns amigos meus me orientaram: Rafael, não fale de política, você vai mexer com o vespeiro. Aí eu fiquei pensando, é mesmo? Por quê? Bom, porque hoje as pessoas estão histéricas com relação à política e elas melindradas, com opiniões extremas, cada um de um lado, seja esse ou seja aquele. E o que acontece é que se você falar de política, as pessoas vão se magoar ou se ressentir contigo, porque elas se ressentem com as opiniões que não são as delas e vão deixar de te admirar como artista, como músico. Eu fiquei pensando, então pronto, então eu como artista não posso manifestar a minha opinião neste momento tão delicado, que exige mudanças, porque os fãs já são melindrados muitas vezes, e que se agrava pelo momento onde as opiniões sobre política não se afinam de maneira alguma. Vamos lá. Eu não entendo de política. Eu não sou um cara que entende de política. Mas eu sou um cidadão. Eu sou um eleitor. Eu sou uma pessoa preocupada com o futuro do país. Eu sou uma pessoa preocupada com minha filha, com o mundo, com esse país no futuro. Mas eu vejo que um absurdo está acontecendo. É um país que, teoricamente, preza pela democracia, mas as opiniões parecem que não conseguem coexistir. Então vamos falar. Eu ainda não decidi o meu voto. Eu não sei quem votar. Eu me sinto como um cego no meio do tiroteio. Vale a expressão. Não sei onde me colocar. Por quê? Essas pessoas falam verdades tão opostas que me parece um ambiente completamente antidemocrático. Eu fico pensando, vamos supor que o lado X, qualquer que seja o lado, não interessa, ganhe. Aí ele precisa governar. E esse lado vai ficar fazendo uma força para nada do que esse cara fizer dar certo. Ou vamos supor que esse lado X ganhe. Esse cara aqui vai fazer uma força para que nada desse cara aqui dê certo. Bom, os problemas, na verdade, são os mesmos. Os problemas são os problemas com a saúde, o problema da corrupção, o problema financeiro sempre, o problema da educação, a segurança. Os problemas de todos são os mesmos. O que na verdade as pessoas estão propondo são soluções diferentes. Então esse lado acha que o caminho é para cá, o outro é para cá. Mas o que vai acontecer quando um dos lados ganhar e o outro ficar, na verdade, nadando contra? Nada vai acontecer. Aí o que eu vejo é uma ignorância. Então nós estamos afundados numa maré de ignorância. Porque as pessoas não entendem que essas verdades, numa democracia, deveriam coexistir, serem respeitadas. E um momento importante onde o povo deveria se unir. O povo deveria se unir em prol dessas soluções. Mas não. O povo resolveu se separar, facilitando ainda para aqueles que não têm vontade de mudar nada, ou seja, quem já está no poder. Aí eu fico pensando, as pessoas foram para a rua, ficaram batendo panelas, foram reclamar dizendo: queremos uma mudança. Elas querem uma mudança e agora estão esbravejando como se a solução fosse pessoas que estão lá há pelo menos 20 anos. Então primeiro elas saem na rua exigindo uma mudança. Agora elas querem empoderar ainda mais pessoas que já estão lá, usufruindo das tetas de um sistema corrompido, que já mostrou que não está funcionando. Os grupos extremos, eles levam vantagem, dividindo o povo. Os líderes que estão incitando, botando lenha na fogueira
dos extremos, eles têm o interesse de nos manter o povo separado, porque eles têm mais chance de vencer separando. Aí eu reparei uma coisa. São vários grupos de Facebook, de WhatsApp que eu faço partes. Grupos completamente diferentes, de pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, interesses diferentes. Mas uma coisa é muito semelhante nesses grupos quando o assunto é política. Nesses vários grupos que eu faço parte de WhatsApp, 30 pessoas fazem parte do grupo. 3 ou 4 ou 5 defendem uma coisa acalorada para um lado, 3 ou 4 ou 5 para um outro. Porque é muito incoerente você dizer o seguinte: um lado dizer com toda a certeza do mundo que pedofilia é uma doença que tem que ser tratado por médicos, e o outro dizendo que eles devem morrer, o pedófilo deve morrer. São opiniões, e eu não estou falando aqui de bandeiras políticas, não. São as opiniões do eleitor. São as pessoas que estão falando isso nas conversas aí, da mídia social, etc. O candidato ele só vai se aproveitar dessas opiniões e vender algo que nós já cansamos de ver, que não é o que ele vai entregar. Ele vai vender algo para se aproveitar do voto, mas não é o que ele vai entregar. Eles não são a maioria. Tem todo um resto aí que não sabe o que falar, não sabe nem o que dizer. Por quê? Está procurando paz, está procurando uma solução que harmonize. Eu sei que, proporcionalmente, reparando esses grupos do WhatsApp, a maior parte ainda está indeciso, porque nós perdemos a esperança. Esses caras que estão inflamados, eles têm esperança num X ou num Y que vá resolver o problema. Uma grande maioria não acha que esses extremos vão resolver a situação do país. Mas nós, os centrados, podemos fazer a diferença buscando um líder novo e que procure representar o povo, todos nós, de norte a sul, de um extremo ao outro, de um lado ao outro. Os problemas são os mesmos, os problemas são de todos. Então vem aqui o meu apelo para as pessoas que são os eleitores e para os candidatos. Eu estou procurando um candidato que seja no centro, mas não no centro no sentido político, que esteja centrado, que não esteja dominado pelo calor insano e desesperado das pessoas. As pessoas sim estão desesperadas por soluções, e sim, elas têm razão de estar emocionalmente abaladas com tudo que aconteceu. Então, muitas chegam a perder a razão nas suas opiniões. Eu digo os eleitores, as pessoas, os amigos, né? Nas mesas do bar. Eu ainda não decidi meu voto. Eu já tenho algumas ideias aqui de pessoas que me parecem estar mais no centro emocional e intelectual. Isso não significa só o centro político, que é um vértice, é um vetor bastante abstrato. Então eu peço a vocês também, eleitores que estão no centro, que estão sem esperança, que estão desanimados com as discussões políticas, que mostram que o brasileiro não entendeu que a democracia é um universo, é um sistema onde os valores, as opiniões, as verdades, elas coexistem. Mas eu percebi, pelas conversas que eu tenho tido, que nós somos maioria. Nós, os centrados, nós somos maioria. Não vamos deixar a desesperança destruir a oportunidade de mudança.